Glória a Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Como é maravilhoso nós estarmos reunidos aqui nessa noite como igreja, a fim de adorar e bendizer ao nome do Senhor nosso Deus, a Ele que tem sido o nosso auxílio, a nossa força e principalmente a nossa salvação. Já é notório a presença do Senhor no nosso meio aqui neste lugar. Verdadeiramente esse lugar não é outro, senão a casa do Senhor, o nosso Deus. Que bom, que maravilha e que bênção essa noite tem sido para nossas vidas. Eu quero convidar a igreja nesta noite a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. E enquanto os irmãos vão procurando, eu quero glorificar a Deus nesta noite, por toda esta igreja, na pessoa do pastor Mateus. Pastor Mateus, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, ao senhor, à sua esposa. Que Deus abençoe a todos os obreiros nesta noite também. Que o Senhor abençoe a todo o departamento feminino aqui da igreja do Senhor em São Francisco. Deus abençoe as senhoras. Que Deus continue mantendo a chama acesa no coração de cada uma dessas irmãs, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus abençoe. Gostaria de dizer aos irmãos nesta noite que, findando esse culto aqui na esquerda, em algum lugar do pátio, eu estarei com alguns materiais, alguns livros. Se os irmãos quiserem, se alguém sentir de passar ali e nos abençoar, que Deus em Cristo Jesus possa recompensar os irmãos nesta noite. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama, e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem diz amém? Podei vos assentar, querida igreja. Eu gostaria de adiantar àqueles que são amantes e ouvintes da poderosa palavra de Deus nesta noite, que meu intuito não é esgotar expositivamente o versículo 1 ao verso de número 8, do capítulo de número 1 do livro do Apocalipse, mas sim trazer algumas verdades aos nossos corações aqui nesta noite, baseada em primeiro lugar nos escritos do apóstolo João, e segundo, em algumas coisas que o versículo de número 1 ao versículo de número 8 falam conosco, a partir do capítulo de número 1 do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, revelado por Jesus Cristo
ao velho apóstolo que estava na ilha de Pátimos. Quando João, ele está se identificando às igrejas da Ásia Menor, ou quando ele está se identificando à igreja, no versículo de número 9, ele diz aos irmãos: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança da fé em Jesus Cristo. João está se apresentando à igreja como aquele que é um dos seus companheiros no sofrimento, na dificuldade e na mesma provação que alguns dos irmãos e coletivamente como igreja naquela época estavam enfrentando no exercício da sua fé. João está apresentando à igreja que ele não é alheio ao sofrimento que eles estão passando por parte da perseguição do império e da opressão do mundo contra a igreja de Jesus Cristo. João está dizendo aos irmãos que está sofrendo na pele este sofrimento, esta perseguição, essa opressão e essa fúria do mundo contra a igreja. É por isso que ele se chama de companheiro de tribulação, pois tudo que João estava enfrentando, a fúria do mundo, a opressão do império, aqueles que tinham e carregavam o bom cheiro de Cristo, assim como João, estavam passando por uns maus bocados no primeiro século da igreja. E João está apresentando à igreja que ele está sofrendo juntamente com eles, pois João, ele estava preso na ilha de Pátimos, estava exilado na ilha de Pátimos, justamente por ser um servo de Jesus Cristo, por ser um pregoeiro da palavra de Deus. Mas João não está surpreso com o que estava acontecendo com ele, muito pelo contrário. João, apóstolo, estava presente no dia da antecedente à morte de Jesus Cristo, nos confins da última ceia, ou melhor dizendo, no realizar da última ceia. Jesus, discursando aos seus discípulos, alertou-os sobre a futura perseguição, ódio e raiva do mundo contra a igreja de Jesus Cristo. É o próprio João quem escreve este alerta de Jesus para os discípulos e para nós como igreja. Em João capítulo de número 15, versículo 18, 19, 20 e 21, Jesus estava alertando a eles, dizendo assim: se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão é que o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedecerem a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Em João 15, versículo 18 a 21, João não só estava presente ouvindo esse alerta de Jesus para os discípulos e para nós como igreja, como ele também registrou para nós dizendo: não esperem buquê de flores do mundo, não esperem aplausos do mundo, não esperem carinho do mundo, não esperem ovações do mundo. O mundo vai odiar vocês, o mundo vai perseguir vocês, o mundo vai rejeitar vocês, o mundo vai zombar de vocês. Mas em tudo isso nós devemos estar alegres, porque o mundo nos odeia, não simplesmente porque a gente anda com a Bíblia debaixo do braço. O mundo não nos odeia, não simplesmente porque temos uma vestimenta diferente deles, não. O mundo nos odeia pelo fato de que quando o mundo olha para nós como igreja, quem está estampado em nós é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando o mundo tenta sentir o cheiro da igreja, ele não sente o aroma que lhe agrada de pecado. Quando o mundo respira o ar da igreja, cheira o bom perfume de Jesus Cristo, nosso Salvador. É por isso que o mundo vai odiar vocês, porque eu vos escolhi e vos libertei do mundo.
vocês são minha propriedade, disse o Senhor. É por isso que a igreja estava sofrendo no primeiro século, sofreu no segundo, no terceiro e no quarto, e está sofrendo no 21º século, justamente porque sobre nós está a marca de Jesus Cristo. Mas, no primeiro século da igreja, os irmãos estavam exercendo a sua fé em Jesus Cristo, debaixo de grande opressão e perseguição. É por esse motivo que João está exilado na ilha de Patmos, uma ilha penal na costa da Ásia Menor. Não Ásia no sentido continente asiático, mas sim Ásia no sentido de uma pequena província, pertencente à grande Roma que imperava no primeiro século. A postura de João, nesse aspecto, ela é firme e ela é louvável. Por quê? Porque João está exilado na ilha de Patmos, porque se recusou a prestar adoração a César, não se curvou ao altar de Roma e permaneceu com uma palavra na boca: só Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que eu digo aqui nessa noite, que a postura de João nesse aspecto, ela é firme e ela é louvável. E escute bem o que eu vou dizer aqui nessa noite. Por que a postura de João, ela é firme e ela é louvável? Pois quando a política de um governo interfere intimamente no exercício da nossa fé, mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eu digo isso aos irmãos aqui nessa noite, porque aqueles que acompanham e se interessam um pouco, percebem que o cenário da nossa nação não é nada um pouco animador. Mas eu quero dizer aos irmãos aqui nesta noite que política alguma é capaz de parar o avanço da igreja e a sua pregação. Mesmo debaixo de opressão, mesmo debaixo de opressões, mesmo debaixo de fúria, de morte ou de sangue, a palavra na nossa boca ainda será a mesma: só Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando a política de um governo interfere intimamente no exercício da nossa fé, mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E o preço a pagar por isso é extremamente caro. Hoje, as pessoas pagam no mínimo um cancelamento na internet no Brasil. Mas no primeiro século, as pessoas pagavam com o seu emprego, as pessoas pagavam com a sua casa, as pessoas pagavam com a perda dos seus bens, ou até mesmo com a perda da sua própria vida. Tudo isso para servir a Jesus Cristo, seu Salvador. Não, a igreja não joga contra as políticas públicas terrenas. Pelo contrário, Paulo e Pedro, quando estão escrevendo as suas cartas, orientam aos irmãos dizendo para eles: honrem as autoridades constituídas. No entanto, quando as leis tentam nos afastar do serviço, da adoração e de pregoar o reino de Deus, nós gentilmente teremos que descumpri-las. No caso dos irmãos do primeiro século, ao se recusarem a prestar culto ao imperador, muitos perderam seu emprego, outros perderam a sua casa, outros perderam seus bens, e outros perderam a sua vida, como Estevão, ou como Antipas, a fiel testemunha de Jesus Cristo na igreja de Esmirna. O grande problema do culto ao imperador é que tanto o imperador quanto Roma deveriam ser considerados divinos. É por isso que uma vez por ano, todo cidadão deveria comparecer perante um magistrado, pegar um pouco de incenso e queimar diante de um busto do altar de César, e dizer: César é o Senhor. Esse era o grande problema. João se recusou a fazer isso. Nossos irmãos se recusavam a fazer isso. E ao se recusarem a praticar esta ação, eram considerados como inimigos da coroa, desleais ao império. E aí eles perdiam seus bens, quando não perdiam a sua vida. É por esse fato que João está exilado na ilha de Patmos. Mas enquanto ele está exilado na ilha de Patmos, Jesus Cristo, nosso Salvador, decide se utilizar deste momento de solitude de João para apresentar e revelar ao velho apóstolo aquele livro que está incluso na nossa Bíblia, o livro das revelações, o Apocalipse. Jesus está apresentando a João, segundo o versículo de número 19, as revelações das coisas que vistes, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer.
As coisas que vistes são referentes às coisas do passado, as coisas que já aconteceram. As coisas que são as coisas que estavam acontecendo no período da existência da vida de João. As coisas que estavam em andamento e acontecimento. Mas as que depois destas hão de acontecer eram referentes ao futuro. As coisas que iriam acontecer depois de muitos e longos anos. É claro que, originalmente, o livro do Apocalipse foi escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, endereçados a estas igrejas. Porém, alguém pode se perguntar, mas por que escrito a estas igrejas? É exatamente essa pergunta que o nosso querido doutor Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, ele fazia esta pergunta e ele se dizia, por que as 7 igrejas? É exatamente porque estas 7 igrejas, elas foram escolhidas justamente pelo fato de que elas eram representativas e representavam um período da história da igreja, do seu início até o fim. Segundo algumas interpretações, ela começa como a igreja de Éfeso, uma igreja autêntica, trabalhadora, mas que perdeu o seu primeiro amor, e muito possivelmente terminará como uma igreja apóstata, como a de Laodiceia. Mas estas igrejas são representativas da igreja do seu início até o fim. Representavam as condições espirituais da igreja através dos séculos. O termo Apocalipse provém da transliteração que significa apocalipsis. E o que é isso? Traduzindo literalmente significa descortinar ou revelar. Revelar as coisas que depois destas hão de acontecer. Revelar as coisas que Cristo realizará com a sua chegada, a sua volta. É isso que o Apocalipse vem trazer para nós. Mas, devido aos acontecimentos trágicos descritos neste livro, querido irmão Leandro, Apocalipse no gosto popular passou a ser descrito e considerado e significar catástrofes de grandes proporções. É por isso, minha querida irmã, que quando alguém ouve assim a palavra Apocalipse, ele treme nas bases, ele pensa logo, fim do mundo, o mundo está acabando, o trem está feio, o tempo está esgotando. Quando alguém grita assim, Apocalipse, ele pensa logo em catástrofes. Apocalipse, fim do mundo. Apocalipse, fim de todas as coisas. Mas não, o Apocalipse não tinha este intuito que caiu no gosto popular. O Apocalipse tinha o dever de descortinar e revelar a vitória final de Jesus Cristo sobre todos os seus adversários. Por isso, o ímpio, ao ler Apocalipse, ele entra em desespero. Aquele que não tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, ao ler Apocalipse, ele treme nas bases. Ele se pergunta, o que será de mim? Como poderei me salvar? O que será da minha vida? Mas, caro amigo pastor Mateus, qualquer salvo, quando pega o livro do Apocalipse para ler, ele não teme, ele não treme, ele não se apavora, porque o livro do Apocalipse para nós não é temor e nem medo. O livro do Apocalipse para nós é a nossa mais viva esperança. O livro do Apocalipse é o registro da nossa vitória final, juntamente com Jesus Cristo, nosso Senhor. Apocalipse não foi escrito para causar pânico e medo no coração dos salvos. Apocalipse foi escrito e endereçado à igreja para causar esperança nos nossos corações. Cada vez que este mundo nos aperta, cada vez que este mundo nos esmaga, cada vez que este mundo nos persegue, dê uma passada de olho no Apocalipse e se lembre que a vitória final pertence a Jesus Cristo e a sua igreja. Nós triunfaremos juntamente com Cristo, reinaremos juntamente com Cristo, viveremos com Ele para sempre. Há uma esperança. A vitória final pertence a Jesus Cristo e à igreja de Jesus Cristo. Não. Queridas irmãs, olhem para mim aqui nessa noite. O ímpio, ao ler Apocalipse, deve temer mesmo. O ímpio, ao ler Apocalipse, deve bater os joelhos mesmo. O ímpio, ao ler Apocalipse, deve ficar apavorado mesmo. Mas nós não. Nós somos bem-aventurados.
Antônio Gilberto, ainda quando está comentando isso, ele descreve pelo menos 7 bem-aventuranças que Apocalipse ele discorre para o coração dos salvos. E aí ele diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as profecias escritas neste livro. Bem-aventurados os mortos que desde agora descansam no Senhor. Bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Bem-aventurados são aqueles que guardam as profecias deste livro. Eu não sei você, mas na introdução dessa mensagem eu lhe pergunto: eu sou um bem-aventurado, e você é bem-aventurado? Você é um bem-aventurado aqui nessa noite? Ei, meus irmãos, com o livro do Apocalipse se encerram os escritos do apóstolo João, completando 5 livros escritos pelo apóstolo. É ele quem escreve João, 1 a João, 2 a João, 3 a João, e também o livro do Apocalipse. Com o livro do Apocalipse se encerram os escritos do apóstolo João. Os escritos do apóstolo João, eles têm pelo menos 3 endereços distintos. Eles nos falam de fé, amor e esperança. Só para você empolgar um pouquinho o coração deste pregador, como dizia Marco Feliciano, levante as suas mãos comigo aqui nesta noite e diga: fé, amor e esperança. Eu sei que tá calor, mas se esquentar pode ficar melhor. Diga: fé, amor e esperança. Os escritos do apóstolo João têm a intenção de produzir isso no nosso coração: fé, amor e esperança. O primeiro livro que João escreve é o Evangelho que é segundo o Evangelho de Jesus Cristo segundo a João. No seu Evangelho, falando de fé, João apresenta Jesus como aquele em quem nós devemos crer a fim de sermos salvos. No seu Evangelho, João apresenta Jesus como aquele em quem nós devemos crer a fim de sermos salvos, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está apresentando para nós, muito diferentemente dos seus companheiros de escritas, quando nós olhamos para os escritores dos evangelhos, cada um deles escreveu o seu evangelho endereçado para um público específico. Quando nós olhamos para Mateus escreveu para os judeus e mostrou Jesus como Messias aguardado desde a antiguidade, o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos para o evangelista Marcos, ele escreveu o seu evangelho para os romanos e mostrou Jesus como homem poderoso e de ação. Quando nós olhamos para o evangelista Lucas, ele escreve o seu evangelho para os gregos ou para os gentios, e ele apresenta Jesus como um homem perfeito, imaculado e ideal. Mas quando nós olhamos para João escreveu o seu evangelho para o geral. João escreveu o seu evangelho justamente para a igreja. E quando ele está apresentando Jesus, ele apresenta Jesus como Deus que se fez homem, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É por isso que qualquer crente aqui nessa noite vai compreender o que eu vou dizer agora. Quando nós olhamos para o início do evangelho de Mateus se preocupa em gastar pelo menos 3 capítulos, ou o primeiro capítulo do seu evangelho, para poder descrever a genealogia de Jesus e dizer para nós: ele veio de Adão, ele veio da descendência de Davi, ele é o Cristo aguardado. Mas quando João está iniciando o seu evangelho, assim como a Bíblia não inicia Gênesis capítulo de número 1, preocupada em mostrar e comprovar para nós a existência de Deus, mas ela já começa afirmando que no princípio criou Deus os céus e a terra. João já inicia o seu evangelho nos dando não uma suposição, mas uma afirmação: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, e nele estava a vida, e na vida a luz dos homens. João começa a apresentar para nós com
base nisso, que só existe uma vida para os homens, e essa vida é Jesus Cristo. A vida para os homens não está na filosofia, a vida para os homens não está em busca da razão, a vida para os homens não está em todas as religiões do mundo. A única vida especial para os homens pela qual ele pode viver ela plenamente está exclusivamente reservada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. João apresenta para nós que só existe uma porta de acesso até Deus e um caminho ao seu coração. É por isso que ele registra João capítulo de número 10, versículos 7, 8 e 9. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade eu vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É por isso que as minhas ovelhas não ouviram a sua voz. Mas eu sou a porta. Qualquer um que passar por mim entrará, salvar-se-á e encontrará pastagem. Em João capítulo de número 14, ele acabou de dizer para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugares, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos buscarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Aí o bobão do Tomé entrou na história e disse assim: Senhor, mas como nós vamos te encontrar? Nós não sabemos para onde o Senhor vai, mostra-nos o caminho. Aí ele olha para Tomé no versículo de número 6 e diz assim: Tomé, o caminho não é uma estrada, o caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. João apresenta para nós que só existe uma vida, só existe uma porta de acesso ao céu e só existe um caminho de volta ao coração de Deus. Mas ele também apresenta para nós mais uma coisa, caros amigos do telão. Ele apresenta para nós que só existe um Salvador para os homens. O coração do evangelho de João é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, escute bem o que eu vou dizer aqui nessa noite. Eu sei que talvez, muito possivelmente na live deste culto, existem pessoas de outras religiões. Aqui foi apresentado pelo pastor Mateus, e o meu intuito aqui nessa noite não é ferir os princípios da sua fé. Não é fazer isso. Mas eu gostaria de dizer que é impossível eu pregar o verdadeiro evangelho e não confrontar você com algumas coisas. E talvez você possa não gostar do que eu vou dizer agora, mas é uma grande verdade. A filosofia popular de que todas as religiões levam a Deus é um discurso até bonitinho, mas porém falso, porque todas as religiões não levam a Deus. Só existe um caminho, só existe uma porta, só existe um Salvador. É por isso que eu digo e grito aqui nessa noite: Buda não pode te salvar, Maria não pode te salvar, Alá não pode te salvar. Encarnar várias vezes até virar um espírito evoluído também não pode te salvar. Só existe uma porta, só existe um caminho, só existe um Salvador, só existe um unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Creia nele e será salvo, tu e a tua casa. Só existe um. Se você estiver entendendo o que eu estou pregando, eu faço um carinho no ombro de alguém que está ao seu lado e diga para ele: só existe um. No seu evangelho, João apresenta para nós Jesus, aquele em quem nós devemos crer. Mas depois que ele apresenta para nós Jesus, aquele em quem nós devemos crer, em 1 João, 2 João, 3 João, ele apresenta para nós Jesus, aquele a quem nós devemos amar, aquele em quem nós devemos entregar a nossa devoção, aquele a quem nós devemos entregar o sentimento da nossa vida. Se o evangelho segundo João ressalta a fé, as cartas exalam amor, um amor profundo,
profundo, um amor latente, um amor vivo, um amor fervoroso. Em primeiro lugar, João rasga o nosso coração com a apresentação do verdadeiro amor. Um amor que o dicionário não define, mas só o Calvário tem o poder de descrever. Nenhum filósofo neste mundo tem a capacidade de trazer para nós o raciocínio racional do que é o amor de Deus pela humanidade. Os poetas não têm a capacidade de gastar as letras para mostrar para nós qual a profundidade do amor de Deus. Os dicionários de qualquer original das línguas mais antigas do mundo não têm a capacidade de demonstrar para nós a profundidade do amor de Deus. Só o Calvário nos descreve, só o Calvário nos revela, só o Calvário nos mostra. É por isso que João escreve 1 João capítulo 4, versículo 9: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Mas sabe o que é que nos humilha, querida igreja? É o versículo 10, quando ele diz para nós assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas que ele nos amou primeiro. A grande verdade é que antes de crermos em Jesus, o nosso coração é tão maligno que nós não amamos a Deus. Na verdade nós os desprezamos, na verdade nós o negligenciamos, na verdade nós o desobedecemos. Mas a partir do momento em que cremos em Jesus Cristo, nós somos regenerados. O Espírito Santo pega o amor de Deus, o nosso Pai, e derrama completamente no nosso coração. Aí nós podemos levantar as mãos e dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu vou dizer mais uma vez: eu te amo, Jesus. Nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Você não está sentado no banco desta igreja, queridas irmãs, com todo respeito, uniformizadas, bonitas, salvas, saradas, não porque as senhoras olharam para Deus e disseram: eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou me consertar. Foi isso não. Foi o amor dele que foi lá nas profundezas do lamaçal do nosso pecado, olhou para um projeto falido como nós, alguém terrível como a gente, desobediente como a gente, olhou e disse: eu amo você, eu estou dando meu filho por você, creia nele, ame ele, respeite ele e obedeça a ele. Mas sabe qual que é a verdade que eu gostaria de dizer aqui nessa noite? É que o amor que a gente diz ter por Jesus Cristo não pode ser um amor misturado, não pode ser um amor transgênico. Nós não podemos amar o mundo e dizer que amamos a Cristo. Nós não podemos amar muito a nossa vida e dizer que amamos a Cristo. Perdoe a memória frágil deste pregador, mas eu sei que no final do Evangelho de João, depois que Jesus Cristo encontra com Pedro, ele acende uma fogueira e diz para ele assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Não, por gentileza, não me tenha como alguém que gosta de exibir conhecimento. Não. Meu intuito é usar das mais sinceras expressões para endossar ao seu coração que eu estou pregando. O sentido original pelo qual Jesus pergunta a Pedro dizendo: tu me amas, é uma expressão que no grego significa agabaô. Pedro, tu me amas com amor ágape? O que Jesus estava perguntando para Pedro é: Pedro, tu me amas a mais do que os teus familiares? Tu me amas acima da sua própria vida? Jesus está nos perguntando aqui nessa noite: tu me amas? E o que ele está nos perguntando é: tu
Tu me amas mais do que você ama os teus pais? Tu me amas mais do que tu amas os teus filhos? Tu me amas mais do que tu amas a tua própria vida? Tu me amas mais do que tu amas mais os teus próprios sonhos? Tu me amas acima de todas as coisas? Não, 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 não. O amor que nós dizemos ter por Ele não pode estar em terceiro e nem em segundo lugar. O primeiro grande mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças e de toda a sua alma. Não, 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 escute o que eu vou dizer aqui agora. Se você diz amar a Deus, mas quando os teus filhos desviam, a senhora diz que vai parar, porque parece que Deus não olha para a sua casa, você não ama a Deus. Quando as portas de emprego se fecham para você, e a primeira coisa que você pensa é largar a Deus, você não ama a Deus. Quando a enfermidade chega e você diz: eu vou largar, eu vou parar, eu vou distanciar, você não ama a Deus. Se você está na igreja há muitos anos, se você está aqui nessa noite e nem frequenta uma igreja, mas você gosta de dizer assim: não, meu coração Deus compreende, eu saio, eu tenho a minha vida, mas eu amo a Deus. Não, você não ama a Deus. E quem está dizendo isso para nós é 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu posso tirar isso aqui? Eu refaço a minha pergunta aqui nessa noite: você ama a Deus? Você acha que eu voei 2.000 quilômetros para chegar aqui e iludir você com uma mensagem? Eu vim aqui nessa noite pregar tutano e tutano do grosso. Você ama a Deus? Porque a noiva que subirá aos céus, ela não é corrompida, ela não freta com o mundo, ela não adultera com o mundo, ela só tem um amado, Jesus, 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 Jesus. No seu evangelho, João apresenta Jesus como aquele em quem nós devemos crer a fim de sermos salvos. Nas suas cartas ele apresenta Jesus aquele a quem nós devemos amar. E quando a gente chega no Apocalipse, se no evangelho fé, se nas cartas amor, quando ele chega no Apocalipse é esperança. E como que João apresenta Jesus no Apocalipse? Aquele a quem nós devemos aguardar, pois ele virá para buscar a sua igreja. No evangelho fé, nós devemos crer nele. Nas cartas amor, nós devemos amá-lo. Mas no Apocalipse, João está deixando bem claro para nós: esperem por ele, porque ele está chegando para buscar a sua igreja. Não, eu disse isso aqui nessa noite e volto a repetir, querida cantora. Muitos leem o livro do Apocalipse para especular, principalmente em épocas como essa que nós estamos vivendo. Nunca se ouviu na história recente do Brasil uma época tão grande como essa, aonde Deus, que o intuito do Apocalipse é apresentar para nós quem está chegando. Não, você pode repetir isso aqui que eu estou fazendo? Segure a mão de alguém que está ao seu lado e diga para ele assim: você sabe quem está chegando?
Não, queridos obreiros, nós estamos perdendo a beleza do Apocalipse, porque a gente quer saber e só especular. Catástrofes, anticristo, 4 cavaleiros, e isso e aquilo outro. Não, a beleza do Apocalipse está centrado na pessoa de Cristo, na sua glória celestial, majestade real, poder irresistível e vitória final sobre todos os seus inimigos. A estrela em Apocalipse é Ele. Porque eu não sei se informaram a você, queridas irmãs, o Cristo que nós estamos aguardando, Ele não virá como um cordeiro mudo levado ao matadouro de Isaías 53, não. Você sabe como Ele vem agora? Versículo 10 ao versículo de número 16, 18 do livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Seus cabelos são brancos como a lã. Não, eu acho que vocês não estão aguardando Jesus não, mas eu vou continuar. Seus cabelos são brancos como a lã. Seus olhos brilham como chama de fogo. Seus pés reluzem como latão reluzente, como se tivesse sido refinada numa fornalha de fogo. Ele está vestido até os pés com uma veste branca. Há uma coroa na sua cabeça, um cinturão em seu peito. Da sua boca sai uma aguda espada, e o seu rosto brilha como o sol, quando em sua primeira glória resplandece. É assim que ele virá para buscar a sua igreja. Eu tenho uma verdade para pregar aqui nessa noite. Alguém está chegando, queridos obreiros, e esse alguém que está chegando não é o anticristo, não, porque ele não é usurpador. Esse alguém que está chegando não é o falso profeta, porque ele não conhece a mentira. Esse alguém que está chegando não é a besta, não são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Sim, todos esses ao seu tempo se manifestarão. Pregador, quem é então que está chegando? Ele se apresenta no versículo de número 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Está vindo aí. Muito em breve ouviremos o alarido e a voz do arcanjo, e o Espírito conduzirá a igreja ao som da marcha nupcial, as bodas do Cordeiro. Ele vem para buscar a sua igreja, ele vem para buscar a sua igreja. Maranata. Não, gente, olhe para mim aqui nessa noite. O mal não vencerá essa guerra. O mal não triunfará. Eu repito nessa noite de Aviva Eu, aqui em São Francisco do Guaporé, as mesmas palavras de Billy Graham. Vai ficar tudo bem. Eu li o último livro da Bíblia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai passar. Fome vai passar. Desemprego vai passar. Pecado vai passar. O diabo será vencido. A morte abolida. E os salvos entrarão na eternidade cantando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus que venceu. Santo. Não, eu quero dizer algumas coisas e eu já estou acabando para finalizar.
Quando Ele está olhando para nós e está dizendo assim, aquele que é, significa que de eternidade em eternidade nele não contém sombra de variação. Jesus não corre o risco de pecar. Jesus não corre o risco de se corromper. Ele é o que é desde que tudo ainda não existia. Ele é. Quando Ele está dizendo para nós aquele que era, Ele está dizendo para nós que Ele é antes que o primeiro relógio contasse o tempo. Antes que o tempo existisse, Ele é. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Você sabe quem é Ele? É aquele que desceu em um redemoinho de vento em Jó capítulo de número 37. Olhou para o homem mortal e disse para ele, veste calça de homem. Eu pergunto e você me responde, aonde é que você estava quando eu segurava as expansões do céu com uma mão e o firmamento das águas com a outra? Aonde é que você estava quando eu fiz separação entre a terra seca e as águas do mar? Coloquei ferrolho no meio dos mares e quebrei o orgulho das suas ondas. Me responda, se você puder, onde é que você estava quando eu acendi os luminares maiores e menores no céu e as estrelas da alva me aplaudiam? Me responde, se você puder, onde é que você estava quando eu determinei o tempo exato para cada animal dar o seu filhote e o tempo exato para cada árvore frutífera dar o seu fruto? Me responda, se você puder, onde é que você estava? Ele é aquele que era. Mas, caros irmãos, Ele também é aquele que há de vir. Só mais um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá. E não tardará. Eu já estou encerrando. Segure a mão de alguém que está ao seu lado e diga para ele, você está proibida de parar. Porque o que está nos aguardando é muito maior do que você pensa. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Não, vocês permitem eu parar de pregar só para me respirar um pouquinho? Porque eu estou achando que depois desse culto eu vou ter que pegar um médico aí e tomar um soro na veia de tanto que eu estou suado. Mas só para me entender se você compreendeu a mensagem, 30 segundos eu vou parar. Ele virá. Eu quero dizer aos irmãos aqui nessa noite que eu não estou pronto para poder subir, não. Eu já estou mais que pronto. A minha maior esperança é ouvir Ele dizer: vinde benditos de meu Pai, para o gozo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Eu vou para o céu. A orquestra, por favor. Eu sei que os irmãos vão saber essa. E se você não souber, vai estragar tudo, mas tudo bem. Existe uma letra antiga que ela canta mais ou menos assim: assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera. Eu percebi que você sabe. Assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou. Te
chorando. Estou me curvando ante o peso da cruz. De pé. Bem mais. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera te encontrar, bem mais que um filho espera. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, te espero, te espero. Nos ajude a chegar ao meu lar prometido. As senhoras estão aqui mesmo? Te espero chorando. Sente. Remeditora macoma nagashande remiasema. Kalamanda gashoma nagama nagaya. Manoma nashikomonti kalaba. Aonde está a primeira pessoa entre nós nessa noite? Sumiu meu retorno. Sumiu. Aonde está a primeira pessoa nessa noite? Que você está aqui dentro desta igreja. Ou talvez você está aí fora no telão. Essa é uma noite muito oportuna. O caminho para o céu é Jesus Cristo. E eu não preguei outra coisa a você nessa noite a não ser Jesus Cristo. Eu poderia chegar aqui neste púlpito, iludir você com uma falsa mensagem, mas a minha consciência não me deixaria dormir quando eu chegasse no quarto do hotel. Eu tenho um compromisso aqui nessa noite de dizer para você: Jesus Cristo é aquele em quem nós devemos crer para sermos salvos. Jesus Cristo é aquele que nós devemos amar. E Jesus Cristo é aquele que nós devemos aguardar, porque Ele virá para buscar a sua igreja. Aonde está a primeira pessoa entre nós aqui nessa noite? Que você ainda não confessou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Ou você que está afastado da igreja, e todas as vezes que você ouve falar alguma coisa assim, volta de Jesus, Apocalipse, você fica com medo. Não. Essa é a noite de você voltar para casa com esperança no coração. Com esperança no coração.
Aonde está a primeira pessoa que queira abraçar a Jesus Cristo com todas as forças da sua alma aqui nessa noite? Dê um sinal bem alto com as suas mãos e eu quero orar por você nesta noite. Eu orava a Deus essa tarde depois que eu saí da gravação do podcast aqui com os irmãos. E eu dizia a Deus: Senhor, salva pelo menos uma alma lá nessa noite. Porque eu infelizmente não salvo ninguém, não batizo ninguém, não curo ninguém. Quem salva é Ele, quem batiza é Ele, quem cura é Ele. Aonde está a primeira pessoa que queira se entregar a Jesus nessa noite? Se tiver alguém aí no telão, os irmãos que estão aí fora, nos auxiliem, por favor. Aonde está você aqui dentro da nave desta igreja? Eu quero insistir com você nessa noite. O céu está te chamando, porque essa é uma noite oportuna. Esse mundo há de passar, as concupiscências deste mundo hão de passar. Seu dinheiro não entra na eternidade, tua casa não entra na eternidade, seus bens não possuem poder aquisitivo lá, mas Jesus é capaz de produzir vida eterna no teu coração aqui hoje. Aonde está você? Você que quer confiar unicamente em Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Essa é a noite que o céu está te chamando. Dê um sinal bem alto com as suas mãos e nós, como igreja, queremos orar por você aqui nesta noite. Você que está afastado da igreja, você que se esfriou, que se distanciou, ainda há tempo, a porta da graça está aberta, ela não foi fechada. É Cristo Jesus quem está te aguardando aqui nesta noite. Há uma vida e vida com abundância te esperando em Cristo Jesus. Eu pergunto pela última vez: existe alguém que queira entregar sua vida a Jesus nessa noite? Dê um sinal bem alto com as suas mãos. Se tem, não quer, que os céus lhe preparem uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe.